Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Eu fiquei pensando nisso essa semana e imaginando o nosso encontro hoje e pensando nessa pergunta: quem é Jesus? Quem é Jesus para mim? O que representa Jesus para mim? E como a gente é protestante, e todo protestante ele tem a Bíblia como regra de fé e prática, correto? Isso nos diferencia bastante dentro do que é a religião cristã, não é? Os protestantes têm a Bíblia como regra de fé e prática, assim que qualquer dúvida a respeito da tua relação com Deus, da tua relação com a vida, você vai para a Bíblia, para saber o que a Bíblia diz a respeito disso. Ela é regra de fé, ou seja, ela orienta e normatiza o que eu creio, e ela é nossa regra de fé e também de prática, regra de prática. Ela também normatiza como eu devo viver a vida. Então eu fui para a Bíblia pensando nisso, quem é Jesus para mim e o que era Jesus para as pessoas na época. E foi bem legal, foi bem interessante. Eu fui anotando e escrevendo coisas, e fui escrevendo. E eu pensei, uau, isso aqui ficou grande demais. Mas eu quero compartilhar com vocês sobre o que eu fui lendo nessa semana a respeito de quem é Jesus para o pessoal da Bíblia ali, para os discípulos, para os que conviveram com ele naquele tempo. E é bem interessante assim, porque a jornada dos discípulos, eu escrevi, a jornada dos discípulos com Jesus é impressionante. Eles ficaram cerca de 3 anos com Jesus, 3 anos convivendo com ele, dia e noite, acordando, comendo, trabalhando, dormindo, junto com ele. Então eles tiveram o privilégio, a experiência que nenhum outro ser humano jamais teve: andar com o Filho de Deus pelas ruas empoeiradas da Galileia. Uau, imagina, andar com o Filho de Deus pelas ruas empoeiradas da Galileia. Essa foi a experiência dos discípulos. E é bonito ver o João, não é? João, quando escreve a primeira epístola de João, lá no primeiro capítulo, ele vai dizer sobre isso. Ele diz assim que eles ouviram, eles viram e contemplaram, e suas mãos tocaram no verbo da vida. Ô, gente, vocês são frios mesmo. Ô, gente, você tem noção do que João falou? Tá, eu vou ler o texto lá, 1 João 1:1. 1 João 1:1 diz: o que era desde o princípio, e o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e nossas mãos tocaram, do verbo da vida. Ai, vocês, meu Deus, preparei isso com tanto negócio. Quando eu falar isso aqui, a galera vai explodir, jogar as cadeiras para o alto, virar estrelinha, se agarrar na parede. Ô, gente, entenderam que eles tocaram em Deus? Ele está falando, nós tocamos em Deus. A gente não morreu. A gente tocou em Deus e não morreu. A gente andou com Deus e não morreu. Moisés só de ver a glória é o brilho, né? Ver o brilho, o resplendor de Deus por trás, depois de ele ter passado, a cara dele ficou velho, brilhando, igual um vagalume, quase morre. E João fala, a gente viu, andou com ele, a gente tocou nele. E esse João é o que deitava assim, estava batendo papo com a galera, ele deitava a cabeça assim no peito de Jesus, assim, ô Jesus, imagina, Deus. Isso não te comove? Cara, eu fiquei ali, eu falei, rapaz, eu no quarto lendo e pensando, isso é maravilhoso.
Eu sou pentecostal às avessas, né? Tem coisa que pentecostal nem curte, né? O pessoal quer. Eu olho isso aqui, eu fico, rapaz, dá até para falar em línguas. É poderoso, gente, tocar em Deus. Imagina, tocar, o pai, ele estava ali com a gente. Deus estava com a gente, andando na rua. Ali a gente disse, vamos lá. Deus. Mas eles não tinham noção. João está falando isso depois. A epístola é escrita depois. Porque a princípio eles não tinham noção real do que estava acontecendo. Interessante. Você lê a epístola de João e você pensa, uau, será que eles sempre imaginavam que estavam andando com Deus? Não, eles não imaginavam que estavam andando com Deus. Porque a história começa assim, todo mundo aguardava a chegada do Cristo. Todos os judeus esperavam a chegada do Cristo, porque é fácil você medir a chegada do Cristo. É só você ir no livro de Daniel, eu olhava lá e contava, era só contar as semanas. Como eram semanas proféticas, o pessoal sabia que aquilo ali era conjunto de 7, não é? Conjunto de 7, conjunto de anos, porque eram questões proféticas, e era o padrão profético. Então dava para saber que era naquela época que o Cristo nasceria. Todo mundo sabia que o Cristo ia chegar naquele tempo, não é? Com tantos pontos percentuais a mais e a menos, naquela época ali. As profecias sobre os animais, lembra os animais? O leão, né? O leopardo, o urso, aquela besta que sai do mar com dente de ferro. Então, eram as nações e estava ali o último animal que aparece em Daniel, que era Roma. Também dava para ver pela estátua. A estátua estava mostrando a estátua de Daniel, né? Que a pedra vem e derruba. Então, a pedra, eles esperavam que a pedra ia chegar. Era aquele momento, a pedra vai vir. E cadê a pedra? A pedra ia vir. Todo mundo aguardava o Cristo. Mas o interessante era qual era a expectativa sobre quem seria o Cristo. Ou o que seria o Cristo. Entre muitas expectativas, tinha duas que prevaleciam. A primeira era, o Cristo seria um rei que libertaria Israel e destruiria o poder de Roma. Ou seja, Cristo seria um revolucionário político. Uau, quando Cristo chegar, ele vai chegar, vai ser o carro da linguiça, meu amigo, tem para ninguém, uma espécie de Che Guevara, né? Uma espécie de Che Guevara revolucionário, que vamos lá, revolução, hasta o final. Era essa a ideia de alguns. Ele vai ser o rei tipo Davi, porque a profecia dizia que era o rei tipo Davi. Davi nunca perdeu uma... Imagina um cara, Davi era um cara que nunca perdeu uma batalha. Nunca. A gente até brinca, no seminário a gente brincava, né? Acho que jogar bola de gude com o Davi não dava certo, né? Brincar de peão com o Davi não dava certo. Brincar de torar com pipa, de torar com o Davi não dava certo. Davi ganhava todas. Não dava, Davi era o cara. Então, a expectativa era que o rei que viria era semelhante a Davi, a raiz de Davi, da descendência de Davi. O cara vai vir, vai acabar com todo o mundo, com todos os malvados e vai nos guiar à libertação. E porque eles viviam debaixo de uma pobreza. Israel era um país pobre. A gente lê ali e acha que bonito, que a gente confunde com o Antigo Testamento, com Salomão, né? Não, cara, era uma nação pobre. Periferia da periferia da periferia do mundo. Era Israel nessa época de Jesus. Pobre, gente pobre. Ninguém queria, nenhum oficial queria ir para a região da Judéia. Pôncio Pilatos estava lá de mau gosto. Aprontaram uma com ele. Mandaram ele ser o governador da Judéia. Rapaz, era coisa terrível. Então, as pessoas tinham essa expectativa. Vai ser o rei que vai nos libertar e nos fazer grandiosos de novo. Essa visão messiânica, né? Mas também tinha a ideia de que ele seria o Cristo seria um restaurador da religião judaica. Porque todo mundo sabia que a religião judaica estava corrompida. Porque os sacerdotes só pensavam em dinheiro, money, era o que os caras pensavam. Dinheiro, grana, poder, mansão, mulheres, iates, mulheres, dinheiro, 100 milhões de dólares. É o que os caras pensavam. Dinheiro, eu quero isso. Então,
quando o Cristo vier, ele vai ser o restaurador da religião judaica. Ele vai trazer, ele vai falar, ele vai acabar com esses caras, essa corrupção que está aí no templo. Até os essênios tinham abandonado, os essênios, um grupo religioso, né, tinha abandonado Jerusalém, foram para o meio do deserto, porque eles pensavam, o Cristo vai vir, e quando o Cristo vier, vai ser o dia do Senhor, vai destruir toda Jerusalém. Quando o Cristo chegar, vai destruir todos esses religiosos falsos. Ele vai quebrar todo mundo. Então os essênios, vão sair daqui, foram para o meio do deserto. Se esconderam lá para viver a vida deles com Deus. A partir de hoje é Deus e a gente, mais ninguém. Os essênios. Porque eles criam que ia chegar um restaurador religioso. Então, havia essas duas perspectivas básicas. Havia mais. Por isso, alguns pensavam que o Cristo seria uma pessoa, e o restaurador religioso seria uma pessoa, e o líder político, o rei, seria outra pessoa. Legal, né? Quando você lê o texto, você imagina, uau, peraí, tinha alguns que pensavam que haveriam dois Messias. Para você ver como que estava a expectativa na época. E nessa época de Jesus apareceram diversos Cristos, diversas pessoas dizendo ser o Cristo. E isso é legal para a gente parar para pensar. Jesus não foi o primeiro. Diversos Cristos apareceram naquela época. Diversas pessoas falando, nós somos o Cristo, eu sou o Cristo. E muitos religiosos seguiram essas pessoas. Mas eram delírios religiosos, que não deu em nada. Até algumas pessoas foram mortas por causa disso. E acabou. Então, quando Jesus chega, havia uma expectativa. As pessoas esperavam. E apareceu um sujeito chamado João, né, que batizava as pessoas no Rio Jordão. E esquisitão, né? Pele, cinto de camelo, aquela pele, comendo. Imagina a dieta dele. Olha essa dieta, o whey protein do cara. Era gafanhoto com mel silvestre. Rapaz, gafanhoto e mel silvestre era o que o cara comia, aquela roupa, barbudão, não tomava vinho, não bebia nem nada, o cara, alguns pensavam até que ele era nazireu, mas não dá para chegar tanto, mas era o João Batista, e João, as pessoas olhavam, uau, você é o Cristo, eu não sou o Cristo não, cara. Rapaz, quando o Cristo vier, você tem ideia, para você conseguir medir quem é o Cristo, você pensa que eu sou alguma coisa? Eu não sou digno nem de desatar o sapato dele, as alparcas dele, eu não sou digno nem de ser o escravo que tira o sapato da pessoa quando chega na casa e vai lavar, eu não sou digno nem disso. Você tem ideia da diferença de mim para o Cristo? Eu sou a voz que clama no deserto. João é o que prepara o caminho do Senhor. E quando Jesus passa, é bonito, João olha para Jesus e eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Chegou, é Ele. Alguns discípulos de João passaram a seguir Jesus, Filipe é um deles, né? Passa a seguir Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus. E Jesus começa o seu ministério e ele junta uma trupe, né? Um grupo, e são os seus discípulos. Todo mestre tem seus discípulos. Discípulo é uma palavra difícil para a gente, né? Discípulo. E no original a palavra é matéter, né? No hebraico talmid, significa aluno, só isso. Alunos, aprendizes, são os aprendizes. Vocês são os que vão aprender de mim. Jesus chamou para estar com eles, para ensiná-los e depois enviá-los. E ele chamou um grupo de pessoas meio estranho. Eu coloquei aqui, haviam pescadores, não falei pecadores não, todo mundo era pecador, mas pescadores, gente simples, gente sem muito estudo até. Existiam algumas pessoas que já tinham uma percepção religiosa, como o Filipe, né, André, pessoas que já seguiam João Batista. Natanael era um homem super correto, um cara correto, Natanael. Mas também tinha o tal do Simão, o Zelote. Pensa, Simão, o Zelote. Tem ideia do que seja isso? Era um grupo, Simão, os Zelotes eram um grupo de pessoas que faziam atentados contra os oficiais romanos
para fazer como é que eu vou dizer, uma revolta para destituir os governantes romanos e libertar Israel. Eram guerrilheiros. Simão o Zelote era totalmente contrário ao governo dominante. Mas, por outro lado, também tinha o tal do Mateus. Pensa no Mateus, gente. Mateus era publicano, cobrador de imposto. É tudo que um zelote quer destruir e acabar, é o publicano. Um sujeito que ganha vida trabalhando para o governo de Roma, cobrando imposto dos seus compatriotas, e eram conhecidos por cobrar a mais. Gente que só pensava em grana. Enquanto um queria destituir o governo, o outro queria o quê? Mantém esse negócio aí, conserva isso aí. Era Mateus. Por quê? Se o governo permanece assim, eu continuo ganhando o meu din-din. Está tudo muito bom. Quanto mais opressão, mais eu ganho. Então, era um grupo heterogêneo. Tinha o Pedrão também, né? Pedrão, oh meu Deus, Pedrão. Quantos Pedrões nós temos na igreja, né? Rapaz, os caras que bobeou, corta a orelha, né? Tem muita gente assim. Era esse grupo heterogêneo, assim, que aparentemente não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, eu coloquei aqui, foi com estes homens inadequados que Jesus começou a conquistar o mundo. Vocês são frios. Agora era a hora do aleluia. Vou repetir de novo. Vou repetir, fica atento, hein? Foi com estes homens inadequados que Jesus começou a conquistar o mundo. Eita, rapaz, foi com esse pessoal. Imagina a motivação deles. Esses caras, quando foram junto com Jesus, eles imaginavam o Cristo que estava na mente de todo judeu. Eles imaginavam que Jesus seria esse, ou o revolucionário, ou o que iria restaurar, o restaurador da religião. É o que estava na mente deles. Eles estavam prontos para uma revolução. Seguir a Jesus era saber que deveria estar pronto para o perigo. Eles sabiam que estariam na contramão do sistema político e religioso da época. Mas eles estavam tranquilos, entre aspas, né? Porque eles haviam encontrado o Cristo, o Rei dos Judeus, e logo ele iria inaugurar o reino. Uau, estamos com ele, somos os caras, somos juntos, e vamos que vamos. Daqui a pouco o reino vai ser instaurado, a gente achou Cristo. Essa expectativa, ela vai sendo mostrada o tempo todo, só que ela vai sendo frustrada. Jesus vai frustrando a expectativa dos discípulos e dos religiosos e dos próprios judeus da época, o tempo todo. Vou colocar aqui. Vamos lá. Eles começam a andar e durante a caminhada, aquele homem que parecia ser um homem santo, de repente, ele começa a frustrar as expectativas religiosas do judeu. Por quê? Ele rompe as tradições religiosas, porque ele não segue a interpretação dos líderes religiosos. Você reparou isso? Jesus não segue a interpretação deles? Existia a Torá, o Pentateuco ali, né? Os cinco primeiros livros da Bíblia, mas os judeus não seguiam a Torá. Eles seguiam a tradição oral, que era a interpretação que os mais antigos tinham feito da Torá. Eles interpretaram a Torá e esse ensinamento era transmitido de geração em geração. Era essa interpretação que todo mundo seguia. A tradição dos antigos. Lembra que lê isso na Bíblia o tempo todo? A tradição dos antigos. A tradição dos antigos não é a Torá, é a interpretação que o povo seguia. Aí Jesus chega a dizer assim: ouviste o que foi dito pelos antigos? Eu, porém, vos digo. Não, Jesus, o Senhor quebrou tudo. Não, Jesus,
senhor está dizendo que a gente está errado, que a religião está errada. Para, Jesus. Está errado. Os antigos disseram isso, eu, porém, vos digo. E ele dizia o que a Torá falava, o que a lei escrita falava. E não batia a interpretação dos antigos com o que Jesus falava, aquele homem santo estava falando. Outra coisa, Jesus não segue as normas, por exemplo, de guardar o sábado. Jesus guardava o sábado de uma maneira diferente. Na sinagoga, apareceu uma pessoa lá que estava endemoniada, dentro da sinagoga, no dia de sábado. E Jesus vai lá e sai dele. Todo mundo, como isso, no sábado? E ele nem fez aquela cerimônia toda que os fariseus faziam para expulsar. Ele chegou e, com uma palavra só, como é isso? No sábado. Num sábado ele cura a sogra de Pedro. No sábado ele curou a sogra de Pedro. Num sábado, os discípulos estavam com fome no caminho e colheram espigas, talvez de cereal, e comeram no sábado, e era proibido isso. As tradições orais criaram um montão de mecanismo no sábado, que o sábado, ao invés de ser um tempo de louvor e adoração a Deus, um tempo de alegria em família, com os amigos, o sábado passou a ser um peso. Um peso. A religião era um peso, um fardo a ser carregado. E Jesus fala, para com isso, meu fardo é leve, meu jugo é suave, para com esse negócio, gente. É leve, tranquilo, descomplica. Como descomplica? Ele descomplicava tanto que Jesus comia sem lavar as mãos. Crianças, adolescentes, o pessoal tem que lavar a mão para comer. Jesus comia sem lavar a mão. Os caras viam aquilo, como ele não lavou a mão? Os discípulos dele também não lavaram. Que isso? Porque as coisas impuras que estavam ali, que você tocou pelo caminho, essas coisas impuras vão penetrar em você, e você vai se tornar impuro. E Jesus fala, o que torna impuro não é o que entra no homem, porque o que entra no homem, entra, e depois... Depois vai para um lugar escuso. É legal que o tradutor, ele usa eufemismo, né? Ele vai para um lugar escuso. Aqui no Rio, vai parar na Baía de Guanabara. Que tristeza. Vamos lá. O que come não é o que contamina. O que contamina é o que sai. O que separa o homem de Deus não é o que você come. O que separa o homem de Deus é o que sai do teu coração. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, Jesus chega a denunciar a falsa aparência dos religiosos. Então não tem como esse Jesus que a gente esperava, esse Cristo, é outro. Nós esperávamos um Cristo e esse Cristo é outro. Tá, mas ele não para aí nas questões religiosas. Ele frustra também as expectativas quanto à aceitação social do Cristo. Porque Jesus era um Cristo diferente do que eles esperavam. Sabe por quê? Ele conversava com as mulheres. Para a gente hoje é tranquilo, mas naquela época, um mestre, um homem santo, conversar com uma mulher assim, era complicado. E ele parava e tratava as mulheres como mulheres. Tem ideia do que seja tratar a mulher como mulher? Até para os nossos dias é difícil. Porque a gente não sabe o papel da mulher na sociedade até hoje. Está uma brigaiada tremenda, porque a gente não sabe qual é o papel da mulher na sociedade. E Jesus trata a mulher como mulher. Ela não é menos que o homem, ela não é mais que o homem, ela não é igual ao homem, ela é mulher. Afinal de contas, foi ele que fez também, né? Eu sei porque eu fiz. E eu trato tal como eu fiz. E ele trata a mulher como mulher. Ele se senta com publicanos e pecadores para comer, gente. É um negócio estranho. É como se você passasse ali no Caiçara. Não tem o Caiçara aqui na frente? Você passasse ali no Caiçara e você encontrasse a pastora Leila sentada numa mesa junto com o pessoal e conversando, falando. Todo mundo como a pastora Leila na frente ao Caiçara conversando? Como isso? Não! É estranho. A gente começa a pensar coisa errada na cabeça. Não, caiu, está em pecado. Então, o Cristo era diferente da expectativa das pessoas.
Um homem religioso não age assim. Alguém que é religioso não faz isso. Pega mal. As prostitutas tocavam nele. Amigo. Eu me lembro quando nós evangelizávamos de madrugada, ali na antiga prefeitura de Niterói. 2, 3 da manhã, a gente saía para evangelizar as prostitutas, né? Na Conceição ficava o pessoal que era homossexual, ficava aqui. Hoje não pode falar homossexual mais não, né? Sei lá como é que pode falar hoje. A coisa mudou tanto. Mas aí, a gente ficava evangelizando ali, era uma coisa estranha. A gente com a Bíblia na mão, cheio de folheto, arrumadinho. Os caras passavam de carro para fazer um programa com as prostitutas e eu estava de cara com a gente, evangelizando, com a Bíblia na mão. Aí os caras, vai irmão, vai Bíblia, os crentes aqui também, né? Rapaz, os caras bagunçavam com a gente, rapaz, o pessoal de carro, mas bagunçavam, porque não é o lugar de crente. Não é para crente estar aí. Essa hora da madrugada que vocês estão querendo. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele cura gentios. Ele cura a filha de uma mulher cirofenícia, que estava endemoniada, nem povo de Israel era. Ele vai comer com fariseus e depois vai comer com publicanos, na casa. Então ele frustra as expectativas. E mais que isso, para acabar essa parte da frustração, Jesus frustra a expectativa política dos discípulos e dos judeus. Ele frustra a expectativa política, porque tudo o que eles esperavam do Cristo, do Messias, era o quê? Que o Cristo conquistasse e reinasse sobre o trono de César. A expectativa que os judeus tinham e que os discípulos tinham era que o Cristo ia conquistar e reinar sobre o trono de César. Porque César não governava todo o mundo conhecido daquela época. Então eles esperavam que o Cristo ele ia vir, ia destronar o César, destronar tudo e ia se tornar o rei do mundo. Era o que eles queriam. Mas Cristo frustrou isso. Ele começa a dizer, se te bater no rosto, te bater, dar um tapa na cara, é melhor você virar o outro lado, deixa bater do outro. Como é que é? Peraí, Jesus. Não, o cara que mamãe beijou. Se te bater no rosto, vira o outro. Se a pessoa te persegue, ora por ela. Ame o seu inimigo. Esse negócio não pode ser sério. Isso não é o Cristo. Davi não fazia isso. Lembra de Nabal? Nabal não quis dar comida lá para o grupo lá guerrilheiro de Davi. O que Davi ia fazer? Eu vou lá passar o cerol de Nabal. Vou acabar. Aí Abigail, a esposa, fala, não, por favor, cuidado do meu marido, não faz isso com o meu marido, não. Eu vou lá, vou acabar. Davi era esse cara. E era esse o Cristo que as pessoas esperavam. Ninguém toca em mim, ninguém brinca em mim não, hein? Onde eu bato, não cresce cabelo nunca mais. E ficou esquisito, né? Berg, depois edita, corta essa parte aí. Mas era o que o pessoal esperava, um rei igual Davi, que ninguém brinca com ele não, é o cara. Então, ama o seu inimigo, dá a outra face. Se te obrigar a andar 1 milha, vai 2. Se te quiser tomar sua túnica, sua roupa, dá também a capa. Se alguém está te pedindo alguma coisa, dá. Aí ele vai piorar a coisa, vai dizer, aquele que quer ser o maior, seja o menor. O maior tem que servir a todo mundo. E não o maior tem que se servir, igual César fazia, igual Pilatos fazia, igual Herodes fazia. Não! Os reinos do mundo são assim. Mas no reino de Deus não. O maior é o que serve a todos. Lava os pés, serve a mesa. Isso frustra as expectativas políticas. Jesus chega no final, ele fala algo absurdo. Ele diz assim, os caras vêm, é lícito pagar imposto para César? Lícito significa justo, né? É justo isso? O cara vem, invadiu a terra da gente, tomou tudo da gente, tem que pagar imposto para ele? Para! E aí, é lícito, Jesus? Jesus fala, me dá um denário aí, dá uma moedinha. De quem é a imagem aqui? É do César. Então, beleza. De boa, amigo.
Dá a César o que é de César. Ele acrescenta: mas dai a Deus o que é de Deus. Texto difícil, não é? Esse texto foi usado até para justificar a escravidão na época do mercantilismo. E o texto, na verdade, quer dizer isso assim: o que César exige de vocês? É dinheiro? Dê o dinheiro para ele. Tranquilo. Mas o que Deus exige de vocês? Dai o que Deus exige. E os caras bem sabiam, porque o profeta Miqueias tinha dito o quê? O que é que o Senhor exige de vocês, ó povo de Israel? Ele não exige de vocês dinheiro, ouro, não exige barris de azeite, Ele não exige de vocês os seus filhos. O que Ele exige é que você ande em justiça para com o seu próximo, e que você ande no temor do Senhor. Está lá em Miqueias. É isso que Deus exige do povo de Israel. E o povo de Israel queria dar dinheiro para Deus. Não quero dinheiro não, meu amigo. Queria dar sacrifício. Não quero sacrifício não. O obedecer é melhor do que sacrificar. Eu não quero todo o seu dinheiro, porque todo o dinheiro é meu, tudo me pertence. Dá a César o que é de César. Dá o imposto para quem quer imposto. Mas dê a Deus o que Deus exige de você. A obediência, o amor, a justiça, a misericórdia para com o próximo. É isso que Deus exige. Então Jesus não era o Cristo que eles esperavam. Mas Jesus vai se revelando para eles no caminho. E é muito bonito, gente. Lembra aquela hora do mar, que eles estão atravessando o mar da Galileia, indo para o outro lado, né? E tá aquela coisa no mar, de repente forma uma tempestade de vento, o negócio ficou difícil, joga a vela para lá, joga a vela para cá, balança para cá, vai afundar! E Jesus bem estava dormindo, cansadão, dormindo. Acordam, eles dão uma bronca, o texto lá é uma bronca que eles dão. Jesus, está morrendo, você está aí, vem ajudar, Jesus, faz alguma coisa. Eles não sabiam que Ele era Deus. Eles não sabiam que Ele era Deus. Era o homem santo. Era também um profeta. E Jesus levanta e faz o quê? Vento, tranquilo, mar, acalma. Pediu para parar, parou. O queixo dos caras. Como é que é? Como é que é? Parou o vento. Aí a expressão deles denuncia o que estava no coração. A expressão é: que homem é esse, que até o vento e o mar lhes obedece? Que homem é esse? Ou seja, esse cara não é homem não, gente. Esse cara que está com a gente, essa pessoa que está aqui andando com a gente para um lado e para o outro, de vendo ele curando, não é homem. Isso é assustador, porque para um judeu, irmão, você pega o Antigo Testamento, lê Jó, lê os Salmos. Para os judeus, somente Deus é capaz de controlar o vento e a fúria do mar. Só Deus tem controle da natureza. Está escrito direto no Antigo Testamento. Só Deus controla a natureza, a fúria. Ele disse: o mar você vai ficar só até aqui, daqui você não passa. Ele fez o vento virar a curva lá e retornar para cá, fazer a chuva para tal lado. Deus fez isso. E o judeu bem sabia. E os olhos dele se arregalaram. Que homem é esse? Ele é mais do que a gente imaginava. A gente achava que o Cristo era algo, mas Ele é mais do que a gente imaginava. E Jesus vai se revelando. Lembra a segunda vez que ele, do mar, da tempestade no mar? Que o povo queria fazer de Jesus rei, lá no Evangelho de João, né? Quer fazer de Jesus rei, depois que ele multiplica pães e peixes. Ah, ele é o nosso rei, o revolucionário. Nananina, não. Vou ser rei de ninguém, não. Mandou os discípulos: entra no barco. Entra no barco. Não vai subir ninguém, não vai subir ninguém. Botou todo mundo no barco e vai para o meio do mar, atravessar para o outro lado. Ele sobe, vai orar, despede o povo: vou ser rei de outro. Vocês querem que eu seja um rei político? Eu não sou esse rei político, não. Sobe e vai orar. Aí, no meio da noite, ele vem andando sobre as águas. Quando os caras viram aquilo: é um fantasma! Gente, ele é mais do que você imagina. Ele é capaz de te surpreender em cada esquina, em cada momento. E ele entra, na hora que ele entra no barco,
A gente já viu isso antes. Eu acho que a gente está andando com alguém que é bem mais do que os profetas falaram ou o que nós entendemos sobre o profeta. Jesus chega uma hora que ele se transfigura diante dos discípulos, lembra disso? Parece Moisés, Elias, brilha, o rosto dele brilha como uma luz. Uau, Moisés e Elias batendo papo com ele, e conversando, e os caras vendo aquilo. Pedro, Tiago e João no barquinho, não tinha barquinho, estava em cima do monte. Pedro, Tiago e João olharam aquilo, e Pedro não sabia o que dizer e falou besteira, né? Senhor, vamos preparar uma tenda para Moisés, para Elias, vamos ficar por aqui, que o mundo se acabe em barranco, vamos ficar por aqui que está bom demais. Aí acabou tudo. Pedro, seu mané, por que você falou isso? Imagina, ele ficou tão assim, boquiaberto, porque eles viram que Jesus tinha algo de Deus nele. Lance seguinte, o que os discípulos começam a fazer? Lembra? Quem é o maior entre nós? Quem é o maior entre nós? Lembra disso? É o que acontece. Se ele é o rei, se ele é Deus, parece ser filho de Deus, que ele falou que era filho do homem. O filho do homem é lá de Daniel também, o filho de Deus. Filho do ancião de dias, então ele é o filho de Deus. Cara, então a gente está andando com ele. Quando o reino surgir, a gente vai ser ministro. Primeiro-ministro, segundo-ministro, vai ser o cara secretão, não são os caras. Nós seremos parte da nobreza do reino. É o que eles esperam. Gente, é bacana você vai lendo, você vai percebendo isso. E Jesus frustra de novo. O que Jesus fala para eles? Eu bem vou morrer. A primeira vez que Jesus fala para eles, né? A gente está indo para Jerusalém, lá vão me bater, vão me machucar a beça. Os principais sacerdotes vão me moer ali, cara. Vai ser brabo. Depois vão me entregar na mão dos gentios lá e vão zombar de mim e eu vou ser morto. Mas tranquilo, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Mas como assim? Como? Jamais? Lembra Pedro? Senhor, jamais isso acontecerá contigo? Não, jamais. Jesus chega aqui. Jesus, tira essa ideia da cabeça. O que Jesus fala para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Você não cogita das coisas de Deus. Você não entendeu nada. Porque você quer, Jesus não falou isso, mas você interpreta ali que Pedro e os discípulos queriam que Jesus reinasse sobre o trono de César. Mas o trono que Jesus escolheu foi a cruz. É uma concupiscência nossa querer que Jesus reine no trono de César, irmão. Querer colocar Jesus no poder político desse mundo. E Jesus fala, o meu reino não é deste mundo. Porque esse mundo não consegue ver o meu reino. Esse mundo não consegue entrar no meu reino. É preciso nascer da água e do Espírito para poder ver e poder entrar. O meu reino não é desse mundo. O meu trono é a cruz do Calvário. E os discípulos tentam outras vezes fazer isso. Quando estão chegando próximo de Jerusalém, eles começam a dizer, quem vai ser? Eles brigam entre eles, porque eles tinham essa ideia de depois que ele reinar, a gente está na boa. Pois bem, Jesus entra em Jerusalém, montado num jumentinho, e aí o rei toma a cidade montado em um jumentinho. Consegue imaginar isso, cumprindo a profecia, né? Poxa, gente, isso é bacana, vale um aleluia, glória a Deus. Para Jesus tomar Jerusalém, um jumentinho basta. Autoridade total. Entra lá no templo, purifica, joga os negócios tudo fora, purifica tudo. A minha casa, a casa do meu pai, vai chamada casa de oração para todos os povos. Ninguém faz nada, e ele vai e começa a curar as pessoas e restaurou a adoração no templo. E se voltam contra ele. E aquela semana é a semana do fim, onde Jesus vai para a cruz, ele é crucificado, os discípulos não queriam isso. Como? E ele vai para a cruz. E depois da cruz, o que os discípulos fazem? Lembra? Vamos pescar? Acabou. A gente achava, lembra o caminho de Emaús? A gente achava que ele ia ser o rei, que ia reinar sobre tudo e tal, e agora já faz 3 dias que ele morreu. Acabou, gente, acabou. Bota a viola no saco, vamos para casa, vamos voltar a vender couve no Ceasa. Acabou, gente. Eles voltam para pescar, e estão lá pescando, não apanha nada. Aí aparece uma silhueta lá na areia, um cara aparece na areia, oh, tem peixe aí, estamos pescando, não conseguimos nada, joga a rede para o outro lado. Joga a rede para o outro lado,
lá no meio do mar, do lago, né? Joga a rede para o outro lado. Aí, vamos jogar a rede para o outro lado. Na hora que joga a rede, na hora que puxa, uau! Na hora que puxa, dá o estalo. A gente já passou por isso antes, lembra? É Ele! É Ele! E Pedro se lança na água e vai até Jesus, chega lá, Jesus, eu não sou apenas um homem santo, eu não sou apenas um profeta, eu não sou apenas aquele que soluciona o seu problema, eu sou o Filho de Deus, que fui morto e ressuscitei. Jesus chama os seus discípulos como que apertando o F5, restart, de novo, vamos lá, fomos chamados, vamos embora, tem uma missão a ser feita, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. E aí está o texto para acabar. A gente fez o contrário, começamos com a mensagem para depois ler o texto, né? O texto para acabar está lá em Atos, capítulo 1:1. Atos 1:1, ou 1:4, perdão. Atos capítulo 1, versículo 4. Joga aí, Berg. Atos capítulo 1:4, 1 versículo 4. Isso, filma aqui, legal, filma aqui, ó. Ô, Berg, joga a filmagem aqui, Berg. Vai ficar bem bonitão, bem bacana. Quebra o galho aí, Berg. Ô. Joga a filmagem aqui. Abre aí, Marco, abre aí, Marco. Joga lá. Joga o versículo aqui. Vamos usar o telão, quero ler o telão também, né? Isso aqui vai ficar para o anticristo depois, vamos usar bastante, gente. Olha lá, versículo 4, diz assim: e estando com eles, isso aqui antes de ele subir ao céu, né? No finalzinho, né? E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse, que de mim ouviste, segura aí, a promessa do Pai que de mim ouviste. Qual era essa promessa? O Espírito Santo. Ele já tinha falado, eu vou, mas eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo, power, poder mesmo, vai vir poder in natura, como vocês nunca experimentaram. Porque quando Jesus soprou o Espírito Santo sobre eles, lembra? Quando eles foram na missão, eles voltam, cara, os demônios se sujeitam a gente é o cara, esse negócio de Espírito Santo é poderoso. Menos, segura, eu vi o diabo cair do céu, esse negócio de poder, isso destrói, cara. Se você não tiver cuidado, menos, humildezinho, né? Ele já tinha experimentado o poder do Espírito Santo. E Jesus fala, eu vou mandar o Espírito Santo. O que eles pensaram nessa hora? Então é agora, né? Já que o Espírito Santo vai vir, é agora que a gente vai ser poderoso. Uhul! É agora, power! A gente vai chegar, destruir tudo, arrebentar tudo. É agora que a gente vai acabar com César. É agora que Cristo vai reinar. É agora que ele vai reinar sobre o trono de César, reinar sobre o mundo inteiro. Foi isso que eles pensaram. Aqui no... Berg, tira o versículo não. Versículo 5. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, os discípulos, né, perguntaram-lhe, dizendo, olha a pergunta maravilhosa, Senhor, restaurarás tu nesse tempo? Aí, deixa o versículo aí, é nesse tempo que o negócio vai acontecer então? Agora é o ó do Borogodó? Ou seja, agora que a gente vai reinar em glória, deixar de ser cabeça e ser cauda, é agora, poder, e vamos reinar, um vai ser ministro do Supremo, o outro vai ser ministro do não sei o quê, o outro vai ser... Rapaz, que cabeça de bagre, não, cabeça de bagre não, Jesus não falaria isso, mas vocês não estão entendendo nada. Eles ainda estavam pensando no trono de César. Cuidado, irmão, o trono de César é uma concupiscência para todo cristão, até hoje. Querer que Cristo tome o trono de César é uma concupiscência para a igreja, ainda hoje. E Jesus se recusa. Por isso, todos os nossos intentos de colocar Cristo no trono de César dá errado. Frustra, a gente sai envergonhado, a gente vira sal que deixa de salgar e é pisado por causa disso. O trono que Jesus escolheu foi a cruz do Calvário. E é essa mensagem, ele reina a partir da cruz. Cristo reina a partir da cruz, é essa mensagem que você tem que anunciar. Aí ele vai dizer, versículo 7, e disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Versículo 8, mas recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós.
É para isso. É para isso. Não é para destronar César. Não é para tomar o poder político. Não é para tomar o poder religioso. Não é para controlar a sociedade. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da Segureberg, até os confins da terra. Você já esteve no Oriente Médio? Alguma vez? Alguém aqui? É brabo. Um dia eu peguei um voo de Guarulhos até lá no Oriente Médio. Foram 16 horas e 40 minutos que eu já não tinha mais como sentar. Classe missionária só viaja a classe econômica, né? Nossa, nádega de lá de cá cansou, nádega do outro lado, deitado naquele banco ruim demais, e levantava, ficava em pé, ia no banheiro, voltava, ficava em pé do lado do corredor, aí passava a comissária de bordo, tem que sentar, meu senhor. Eu sentava, ai meu Deus, não aguentava mais, 16 horas e 40 minutos no avião, non stop. Pensa assim, sem escala, direto. Sabe por que eu estou falando isso? Porque para os discípulos, nós éramos os confins do mundo. Geograficamente, nós éramos o confins do mundo. Nunca pensou nisso? Nós somos o confins da terra. Você está sentado aí porque esses caras receberam o poder e abriram mão de César, abriram mão do poder político, abriram mão do poder religioso, abriram mão disso tudo e cumpriram a missão. Por isso você está sentado aí hoje, louvando ao Senhor, cantando essas músicas bonitas. É por isso que Jesus transformou a tua vida aqui, no confim da terra. Chegou até você e você está aí hoje. É isso, recebereis poder, essa virtude, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Versículo 9. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando. Ué, peraí, mas ele não reinou sobre César? Sobre o trono de César? Não, ele foi embora. Legal, né? São vocês que vão fazer essa missão. São vocês que vão sair pelo mundo inteiro proclamando a mensagem. São vocês. Versículo 10. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, 2 anjos, e 11 para acabar. Aleluia. Gente, isso aqui vale um glória, vale um aleluia. Eu escrevendo e lendo, falei, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estás olhando para o céu? Por que você está aí embasbacado, boca aberta, olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido no céu, há de vir, assim como para o céu o viste vir. Ele vai voltar. Sempre vocês fazem isso na minha pausa retórica, né? Eu faço a pausa retórica e vocês aplaudem. Eu falo sempre a mesma coisa que eu falo. Aplaudiram, né? Vocês entenderam? Lembrei de uma canção agora. Posso, tendo as mãos vazias, com o Senhor me encontrar. Quantas vidas eu poderia ao Senhor apresentar, irmão? Ele vai voltar, irmão. E ele vai pegar muita gente de surpresa, porque achava que Jesus era só o cara que resolvia os seus problemas. Jesus é só o cara que resolve os meus problemas. Quando eu estou triste, ele me alegra. Quando eu estou para baixo, ele me levanta. Quando eu tenho um sonho, ele cumpre meus sonhos. Eu aperto a lâmpada, ele aparece e cumpre meus sonhos. Jesus é esse. Então, irmãos, Jesus é Deus. E aquele a quem muito é dado, muito será cobrado. Ele é Deus, irmãos. E Ele nos deu uma missão. Enquanto você está aqui cantando bonito, aplaudindo, sendo ministrado com a palavra, há milhões de pessoas aí perdidas nesse mundo. A nossa força missionária está diminuindo. Quando voltaram agora 2 missionários, eu pensei, meu Deus, 2 missionários a menos, meu Deus. Irmãos, quem se apresentará para a obra missionária? Quem se apresentará e dirá: Senhor, eis-me aqui, não sei o que vai acontecer, eu não sei o que vai ser da minha vida, mas eis-me aqui para cumprir a tua vontade, o teu propósito. Quem se apresentará, irmãos? Quem dirá: Senhor, faça a tua vontade em mim? Porque o Senhor é Deus
e eu sou o teu servo, o teu escravo. Não é o Senhor que me serve, sou eu que me rendo e digo: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Vamos cantar um cântico. Ih, o tempo acabou. Eu ia cantar aquele cântico do farol, da ponte, como água. Você sabe como é que é esse cântico? Essa canção aí. Essa canção é bonita, né? Ai, vem. O pastor Léo vai me chamar a atenção, vai puxar minha orelha depois e tal. Não tem problema não. Já preguei bêbado, agora já era. Eu ficava 5 meses sem aparecer aqui no púlpito, não tem problema não. Já falei, já disse. Tenho dito. Sonda-me, Senhor, é essa mesmo? Farol, que abria, não, isso aí, ponte e tal, essa música, gente, dói no coração quando escuto, fala, gente, ai, temos que fazer alguma coisa, irmão, foi para isso que ele nos chamou, e você não vai cantar essa música sentada não, fica em pé aí, enquanto estiver cantando, quero ver se você tem coragem de dizer, Senhor, usa, você aplaudiu, né, dizer, Senhor, me usa. Usa-me conforme o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser, aonde o Senhor quiser, a hora que o Senhor quiser, talvez dentro da minha casa, do meu parente, talvez lá na escola, para o meu amigo. Tenho vergonha de chamar meu amigo para vir para a igreja, Deus. Já deixa a vergonha de lado e chama, rapaz. Vai lá, faz alguma coisa. Vamos cantar para terminar, vamos lá. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então canta forte, irmão. Usa-me, Senhor. Nesses 70 anos, Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui